Bem-vindo a mais um Sport Talkcast, seu podcast que mistura esporte e muita saúde. Eu tô aqui com meu parceiro Flávio Ferri. Fala, Flavião, tamo junto. E hoje aí, cara, um convidado de peso aí especial, principalmente para mim aí, que é um cara que é a mesma profissão, é um cara também que me inspirou aí a estar fazendo uma transição de carreira em relação à medicina, dentro da medicina, e é um cara muito especial aí. Fala um pouco dele aí, Flavião. Bom, vamos lá. Ele é médico ortopedista, traumatologista. Nasceu em Marília, dia 16 de julho de 1979. Depois ele foi criado em... Quer dizer, ele nasceu... Bom, corta. Vou voltar de novo. Eu inverti as cidades aqui. Nasceu em São Carlos. Vamos lá. Médico, ortopedista, traumatologista. Nascido em São Carlos, criado em Marília. 16 de julho de 1979. Hoje, com 44 anos, ele é conhecido mundialmente. Ficou famoso na internet, né? E médico do esporte, atende diversos atletas de ponta, transforma a vida de muita gente. Então, com vocês, Paulo Musi. Senhores. Bem-vindo aí, cara. Obrigado aí por ter aceitado esse convite aí. Imagina, ilustre pessoas, ilustre presença. Eu que fico feliz. Muito obrigado. Bom, bora lá? Paulo, você é um cara aí que, assim, teve uma visão diferente, muito rápida sobre a parte da medicina, né? Você desenvolve muito bem essa parte de rede social e você transmite conhecimento de graça, né? Todos os dias, todas as manhãs. E é um cara que realmente me inspirou a estar vendo esse mercado e vendo, eu enxerguei isso há pouco tempo atrás, assim, há 5 anos, e você foi uma das fontes de inspiração em relação a isso. Você tem uma idade da mesma época minha, mas você enxergou isso muito cedo. Fala um pouquinho, assim, como você começou a entender mais dessa área e quando você falou, pô, a medicina é isso, eu poder transmitir meu conhecimento e agora com marketing eu consigo fazer isso para muita gente. O que eu posso te dizer quanto a isso, Matheus, é que eu sempre tive o intuito de dividir as coisas, mas não por programação, por astúcia, por inocência mesmo, por empolgação, né? O exercício para mim, o esporte sempre foi uma coisa que, sabe, falava no meu coração e falava tanto no meu coração que transbordava. E transbordava, eu escrevia. Então, primeiro, né, o famoso Blogspot, né? Depois... tinha as redes sociais jurássicas, né? O Orkut, depois Facebook e aí depois vieram as redes sociais novas, né? O Instagram, Twitter. E o que eu percebo é que eu nunca me deixei de comunicar com as pessoas. Eu posso falar para você que foi proposital. Tem um ditado árabe que fala que conhecimento é a única coisa que quanto mais você divide, mais você tem. Então... existe para ser muito sincero com você, né? Existe uma vantagem que eu descobri, que eu adquiri com o tempo, é que quando você oferece informação, as pessoas que conhecem aquela informação profundamente de forma relevante, elas tentam entrar em contato com você para te devolver isso. Foi assim que eu conheci Belmiro de Salles, foi assim que eu conheci Jonato Prestes, foi assim que eu conheci Ramires Tibana, foi assim que eu conheci Pietro Nanarino, que eu conheci, cara, grandes pessoas, grandes pesquisadores dentro do que é a ciência do esporte, né, no Brasil e depois pelo mundo, né? Então, o Schoenfeld, a Stuart Phillips, né? São pessoas que nós nos aproximamos por conta do conhecimento, né? Então, quando ela via que eu falava alguma coisa sobre algum tema e que essa pessoa ela trabalhava sobre esse tema, ela me procurava dentro da rede social mesmo. Poxa, você falou tal coisa. E aquela história, né? Mesmo quando a pessoa te corrige, se ela tem a preocupação de te corrigir, significa que você vale a pena para ela. Então, eu sempre olhei para as correções, os adendos, os complementos, os comentários, né, que fossem pertinentes de uma forma, opa, aqui é uma área que eu não estudei. A gente precisa ao longo da vida aprender a aprender, tá? E não é necessariamente estudar, né? Estudar, todo mundo senta, coloca um livro na frente e bora, vamos lá. Agora, nem todas as pessoas elas aprenderam a aprender. Como
consegue separar isso? Pega, por exemplo, na sua primeira infância. Sua cabeça é uma esponja, você está no máximo da sua neuroplasticidade, você aprendeu a falar há alguns anos, isso quer dizer que seu cérebro está montando conexões rapidamente. Então você tem ali a primeira infância para fazer sua alfabetização. Perfeito. Só que quando você termina a sua alfabetização e aí você tem o início da sua instrução, você começa a ter que aprender sobre o que é a história humana, né? Qual é a jornada humana na Terra? Né? Então a gente aprende história, a gente aprende geografia, a gente aprende toda a parte de humanidades, mas a gente precisa ter uma função. E essa função, ela depende de habilidades lógicas. Então vem química, física, matemática, biologia. E dentro disso, você começa a expandir o seu conhecimento, só que qual a estrutura do ensino? A estrutura é um professor que faz tudo que é recurso didático para você aprender. Quando você chega na fase de faculdade, supondo que você passou direto da escola para a faculdade, você tem pessoas que se preocupam com a didática daquilo que elas ensinam. Agora, você já parou para perceber que a didática do ensino superior é muito diferente? E ela é muito diferente porque o universo de conhecimento ele não é um universo fixo, é um universo de expansão. Aquilo que a gente tem que aprender no colegial, ele já é pontual e já é determinado. Agora, por exemplo, você vai aprender medicina. O ano que eu entrei na faculdade, 1999, dizia-se que o conhecimento ele dobrava a cada 4 anos. Hoje, meu amigo, o conhecimento ele dobra a cada 23 dias. Como é que você ensina uma coisa que vai mudar daqui menos de um mês? Ou seja, você estuda uma coisa hoje, você faz prova daquilo já diferente. Tanto que tem um ditado que fala que os ótimos professores são aqueles que sabem que metade daquilo que eles ensinam vão mudar. E os excelentes são aqueles que sabem o que vai mudar. E hoje, aparentemente, leva a uma necessidade de uma estratégia de aprendizado melhor. Ou seja, a coisa de você ficar sentado, quebrando a cabeça por repetição, já não é suficiente, Matheus. Você tem que ter uma forma de aprendizado que seja mais elaborada e que te permita consumir grandes quantidades de informação para transformar isso em conhecimento e depois usar isso no seu raciocínio. Uma das coisas que eu acredito que vai quebrar essa barreira do ser humano, porque o tempo é limitado, né? Quando as pessoas falam, você tem que aprender a gerir seu tempo. Não existe isso. O tempo, você não consegue gerenciar uma coisa que é limitada. Você tem que gerenciar, sei lá, essa mesa. Não, essa mesa tem 2 metros por 50 centímetros. Gerenciar essa mesa é tão tolo quanto você falar que dá para colocar ela contra a gravidade. O que nós gerenciamos é a nossa energia. A sua energia, sim. E quando você pensa em como você gerencia a sua energia, você pensa em como você deve estudar. Como você deve estudar, por quê? Porque é a melhor maneira de você aprender. E aí você entende as coisas que trazem uma condição favorável a isso, né? E aí a gente fala, por exemplo, saúde e qualidade de vida. Me fala as coisas mais importantes, que é cuidar da sua alimentação, do seu descanso e do seu exercício para conseguir fazer isso. Principalmente depois dos 35 anos de idade, quando nossa neuroplasticidade ela desmantela. Quais são as 2 únicas coisas que favorecem a neuroplasticidade? Ou seja, a sua capacidade de criar novas sinapses e ter um aprendizado eficiente. Sono e treinamento intenso. Então, pensa que tudo isso permeou minha vida e no meio disso, eu tinha uma necessidade muito grande de, primeiro, continuar aprendendo. Segundo, eu entendia que aprender a aprender já não era coisa tão simples assim. Então eu precisava de uma coisa muito importante, que não era só um professor, Matheus, era um curador. Porque quando eu tivesse um professor na minha frente, sei lá, assistindo uma aula do Belmiro de Salles num curso que a gente estava dando junto, eu aprendi a aproveitar esses momentos. Né, sentar e assistir uma aula dele, né? Então eu aprendi aquilo, tá, mas e para eu ir além daquilo? Eu preciso da curadoria. E era, por exemplo, chegar ele depois da aula e ele falava assim, vai por aqui, por aqui, por aqui. E aí você entende que, por exemplo, as dúvidas que você tem, elas são boas dúvidas quando suas perguntas não são pontuais, são conceituais. E quando o professor ele te responde, te dando material de estudo, não uma resposta pronta, aí você entende que você conhece do assunto. E isso é muito importante a ponto de, toda vez que eu sento na frente dos meus telefones, eu faço as lives para o pessoal, o que eu tento oferecer para eles é justamente o ponto da realidade. Falar, olha, por mais que você queira, você não vai saber tudo sobre um assunto.
E se você acha que você sabe tudo, é porque você nada sabe. A verdade é essa. E isso faz parte da minha vida por essas duas razões que são principais. É a chance que eu tenho para conhecer outras pessoas que estão nessas condições, mesmo que o primeiro contato não seja um contato muito afável, né? Porque ninguém tem obrigação de te agradar. Sim, exato. Né? E muitas vezes você interpreta o que é a ação das pessoas porque você está interpretando, porque você está julgando. E assim, a gente não conhece a pessoa, não tem como você julgar se Nem o aquilo é momento bom que ou ela tá ruim. ali, a situação, né? Mas se ela se importou em falar pra você alguma Exato. coisa que é do universo dela, pô, então peraí, deixa eu aproveitar ver se eu tenho alguma coisa a isso. Agora, existe uma terceira razão da minha presença digital, né? A gente vive numa era muito curiosa, né? Eu vou te dar um exemplo nisso. Você tem alguma foto do seu avô, de sua avó? Não. Você tem, Flavinho? Quantas você tem? Eu tenho umas. Eu só tenho do meu avô. Eu tenho Ótimo. umas 2, 3. Pô, que legal. Quantas fotos suas tem no seu telefone? Um monte. Milhares. Por aí. Quantos vídeos teu tem na internet? Algumas dezenas, centenas? Por aí. Quanto a sua vida foi documentada, por exemplo, do seu treinamento de jiu-jitsu, da sua formação profissional, do seu trabalho? Considerando que a gente tá com 44 e foi vamos colocar aí 10 anos, tem uns 10 anos aí documentado por aí. Você já imaginou que os nossos netos eles vão conseguir ver a nossa vida Sim. inteira, cara? E que a muito gente tem diferente. uma herança, a gente tem a possibilidade, essa geração tem uma possibilidade de deixar uma herança digital que a nossa geração não teve a possibilidade de adquirir. Como eu queria conversar com meu avô, cara? Sim. O único contato que eu tive com meu avô é através das histórias dos meus pais, dos meus tios, né? Falando sobre quem meus avós eram, o que eles faziam. E assim, é uma curiosidade que a gente nunca vai saber. Os nossos pais mesmo, né? O que nós conhecemos dos nossos pais? A partir do nosso universo consciente, né, mais maduro. Então a gente tem memórias até mais ou menos os 20 anos, mas processar essa memória, entender o que é as opções que eles fizeram e a vida que eles levaram, a gente foi entender lá pelos 20 anos. Compreender e racionalizar agora com 40, né? Quando que você aprende a ser filho? Quando você vira pai. Sim. Aí você olha pro seu filho e você fala, agora eu entendo o que meu pai falou. E imagina que os nossos netos vão ter essa opção. As pessoas que vieram atrás. Cara, quando a gente não estiver mais aqui, os nossos filhos, eles têm uma opção que a gente não tem. Tô com saudade do meu pai. Ele vai abrir o YouTube e ver um vídeo. Sim. Olha aqui meu pai, meu pai tirando sarro, falando, pô, meu pai era foda, hein? Nossa, cara, eu era parecido com meu pai. Olha só como eu sou, de jeito, ou de rosto, ou disso, daquilo. Então, essa preocupação da marca digital no tempo, da memória digital que a gente está criando, também é uma preocupação. E não, Matheus, se a gente está acertando tudo que a gente faz, mas se a gente está acertando quem a gente é. Porque o fato de você acertar tudo que você fala é muito relativo. Cada época tem seus costumes, tem as suas prioridades, tem... nossa época vai ser discutida assim como a nossa geração já é. Nossa geração é extremamente, vastamente contestada. Isso é absurdo, onde já se viu fazer isso, fazer aquilo, né? Agora, os motivos, os valores, e o que são os valores universais do bem-estar, do respeito à vida, essas coisas elas não são contestadas. Ninguém vai falar assim, eu sou a favor do roubo, ou eu sou a favor da morte, ou eu sou a favor da violência. Cara, quem quer falar uma coisa dessa, né? Agora, a forma que nossas gerações lidaram com isso foi diferente. Foi diferente. Se a gente for pegar a época das grandes conquistas, né, a forma de você diminuir a violência era você invadir um lugar, massacrar a população e pronto. Né? É assim, é a força. Então, A lei do mais forte. Pô, a gente tava ferrado aqui nessa mesa. agora, você tá louco. Agora, por exemplo, a nossa geração aprendeu que guerra dá prejuízo e não dá lucro, né? Você vê que a gente tem, hoje ainda é uma época curiosa, né? Porque a gente tem 2 pontos de conflito graves no mundo, né? Mas que, por exemplo, a gente poderia ter N conflitos que hoje a preferência é você resolver esses conflitos de uma forma econômica e de uma forma que não é pensado, né? É que, assim, de uma forma econômica, às vezes é mais violento ainda. Sim, exato. A gente está em 2023, você tem país
por exemplo, que tem gente morrendo de fome. Então, de um lado, a gente está pesquisando formas, sei lá, no hemisfério norte, a gente está pesquisando formas de viver mais do que 100 anos. No hemisfério sul tem mortalidade infantil. Uai, o que está acontecendo ainda, né? Então, acho que a base é uma pergunta complicada porque ela se estica, né? Ela ramifica igual todo processo de conhecimento humano, né? Você tem um tronco principal e depois você tem uma abertura rizomática do que são esses assuntos e como essas coisas se conectam, mas a priori, né, a comunicação ela é importante para estabelecer padrões. Esses padrões são de comportamento, de valores, né, aproximar pessoas, aglutinar determinados grupos, de preferência favorecer o diálogo, né, que é uma das coisas que a gente procura, né, e que é curioso, né, as pessoas elas discutem, né, para obter um ponto em comum. Né? E você vê que a pessoa iletrada ela discute para fazer vencer sua posição. Né? Nunca ninguém vai entender, quem nunca fez uma arte marcial como jiu-jitsu, nunca ninguém vai entender, pô, mas se o cara é uma pessoa pacífica, como que o jiu-jitsu, que é uma arte marcial, não é um esporte, né? Como que ele pode participar da vida dessa pessoa? Ou o contrário, como uma pessoa pode fazer jiu-jitsu e se tornar pacífica? Né? Esses crescimentos, eles acontecem através do diálogo. Eu tento usar o diálogo da forma que a minha época me permite. Antes era só pessoal, hoje é digital, mas aí eu e você, a gente tem uma obrigação com a medicina, né? Você jurou lá que você ia lidar com a medicina, que você ia administrar um diagnóstico sem aumentar o que é a gravidade de uma doença ou sem menosprezá-la. E que você ia devolver informação. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou devolvendo informação, só que no meio digital. Um dia pode ser que isso seja superado. Talvez a gente exista em outra forma de comunicação de massa. Sim. Mas eu só estou cumprindo o que está na norma do nosso, no estado da norma do nosso conselho profissional. E com certeza cumpre com propriedade. E assim, uma coisa que a gente observa é a maneira orgânica que você faz isso, né? Eu tenho um exemplo que é o Thiaguinho, que é um pessoal, cantor, músico. E assim, todos os shows que eu fui dele, pô, teve show que eu já fui que foi de 6 horas. Eu não aguentei ficar nem das 2, 3 horas, eu fui embora na tardezinha. E o que eu percebo é que aquele cara sempre tá com a mesma energia, ele cumprimenta todo mundo, dá risada pra todo mundo, e não é você vai ver ele no backstage, ele tá assim também. Não é um personagem. Não é um personagem. É ele gosta de estar ali, ele gosta de estar cantando, o show tá combinado, a produção fica louca. E eu acho que você transmite isso. Eu não conhecia você pessoalmente, o Flávio já conhecia, já tinha falado muito de você, mas eu acho que você transmite isso no dia a dia. É uma coisa que não é forçada. E por quê? Porque isso é natural seu, eu acho que isso daí é da sua pessoa, que é o que você falou, aqueles princípios básicos e principalmente o juramento que você fez sobre a medicina. E eu acho que isso daí é um dos fatores que me fez também ter você ali como base do que fazer. Muitos outros tive também, mas assim, você é um cara que eu acho que sempre pensou um pouco na frente, mesmo sendo orgânico, igual você falou. Tipo, foi porque o veículo de comunicação era esse no momento. Eu acho que tem a ver, assim, sei lá, um pouco com tolice, um pouco com coragem, né? Porque é verdade. Acho que a gente é tolo, não existe coragem sem tolice, né? Assim como não existe coragem sem medo, né? Coragem, se a gente for dissecar a palavra, né? É a ação do coração. Então você vai de peito aberto. Por que isso é uma tolice? Porque você nunca sabe o tamanho da faca que quer enterrar no seu peito. Né? E por que isso tem a ver com medo? Porque sem medo não existe coragem, né? É a dualidade infinita. E quando a gente olha valores humanos, tem um sujeito muito interessante chamado David Brooks. David Brooks é um cara que escreveu um livro que chama Os Caminhos do Caráter. Né? E uma das coisas que ele fala é que o aprendizado ele é uma decorrência do amor. Então você aprende aquilo que você ama. E não que você ame executar as suas tarefas, mas o entorno daquilo que você faz e que envolve as suas tarefas é um objeto amado. Né? Então, tudo que eu faço, ele envolve, né, um amor muito grande por essas coisas, um valor muito grande. E quando a gente cria uma persona, Matheus, ou quando a gente tenta programar algo que não é programável, você perde um pouquinho desse amor. É como se você maquiasse o rosto da princesa. Né? É como se você
colocasse mais um véu, porque talvez aquela exposição daquele local não é exatamente aquilo que você gostaria de ver, né? E dentro dessas situações, eu entendo que a única forma de você conseguir uma conexão verdadeira é você criar uma forma verdadeira. Então, sou eu na internet, eu não tenho nenhum intuito de parecer possuir uma virtude que eu não possuo, né? Eu sou como toda pessoa, né? Eu tenho defeitos, eu acho que isso é importante deixar marcado também. Sim. Porque se eu fizesse uma persona, eu não ia ficar puto, eu não ia falar palavrão, eu não ia mandar o cara Parece se que é o catar. Paulo Musi não vai reagir da maneira correta Cara, que todo mundo acha que é o correto, né? Que não, pois não é, existe isso. que é a expectativa das pessoas sobre Exato. você. E as pessoas, é engraçado isso, porque as pessoas, algumas, né, elas acusam, porque você não é verdadeiro, você é hipócrita. Aí as outras falam assim, mas você não tem controle. Cara, mas o seu ego é gigante, ego frágil. Mas, cara, pensa bem, eu tô todo dia na Cara, internet, cara. Quem que tem ego frágil que cara, eu consegue vou te falar. E uma coisa que eu fazer vou te isso, falar, sabe? que é assim, ó, quando antes de eu entrar no mundo do marketing digital, você olha e fala, pô, cara, o cara tá indo bem fazendo isso. Pô, quando eu comecei a fazer, que foi há pouco tempo atrás, É, e eu tô engatinhando, eu sou um feto ainda, mas assim, é muito cansativo. É um trabalho mental ali de você estar reagindo. E hoje, com a parte do hater, que você tem que ficar tomando, às vezes, cuidado com o que você fala. Quando o cara tem princípio, ele vai falar e vai ter os haters, mas ele vai saber se defender. Não quer dizer que ele não vai ficar puto, que ele não vai ter uma ação e reação ali do que foi falado para ele. Mas o que a gente percebe nas condutas suas, principalmente, por mais que às vezes a conduta não seja o ideal para a situação, perante uhum, aos olhos, nossa, ele tinha que ser um santo exato. e responder com. Cara, você fala ali dessa maneira, mas você também tem a humildade, às vezes, de também, em contrapartida, voltar atrás de algumas coisas, como eu já vi, entendeu? Eu acho que Sim. isso daí é o ser humano de hoje. Daí a gente enaltece um cara que passa muito conhecimento e ao mesmo tempo tem o pessoal que se comunica. Igual o Márcio de Deus falou assim, não aceite críticas. Críticas são de pessoas que não são verdadeiras e são pessoas que não venceram. E é isso, né? Eu acho Então que é a base. vamos começar por aí, tá? Porque você toca em assuntos que são extremamente importantes. Em primeiro lugar, acho que o primeiro assunto, que é em relação ao comportamento, de fato, né? Para você, é muito caro você ser verdadeiro, porque você vai ser julgado. E você vai ser julgado pelas coisas erradas que você fez, mas você vai ser condenado por tudo de bom e certo que você produziu. Hum. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, as pessoas elas vão te odiar e te amar pelas mesmas razões. Então é da sua escolha se você vai ouvir as pessoas que vão te agradar ou se você vai ouvir as pessoas que vão te odiar. Eu acho que aquilo que você falou em relação Márcio dos Santos, Márcio de Deus. Márcio de Deus, perdão. Cara, eu preciso conhecer esse cara. Vocês estão falando muito bem Cara, dele. ele é sensacional. Isso daí eu vou. Ele é o professor da Gabi Peçanha, que é sua fã, inclusive. Depois ela tem uma Oh, pergunta para você, mas eu vou deixar para outra vamos, hora. vamos. Eu vou seguir o Márcio de Deus, vou acompanhar ele então. Gabi, vamos falar para você ainda, mas por enquanto já um abração para você, obrigado do carinho. Mas ele fala da crítica, né? A crítica, veja, existe uma diferença muito grande entre ofensa e crítica. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Você não quer que eu te traga um copo um pouquinho maior, porque de repente da tua sede, né, pode ser que seja melhor, você é um cara grande, você tem 1,80 m e pouco, você pesa mais de 90 quilos, então, né, isso é uma crítica, uma ofensa. Pô, esse copo é uma porcaria, hein? Sim. Não, mas é uma Como- crítica construtiva para você comprar outro copo. Não, isso é uma ofensa, você está ofendendo a pessoa para que ela mude de atitude. Agora, você conhece alguma pessoa que, em ofendida, ela mude de atitude? Ou pelo menos que ela faça isso de forma espontânea e feliz? Rápida, né? Não. Crítica é inevitável, Sim. a gente sempre vai ter, Matheus. Agora, o que você não pode deixar, né? Porque se também você evitar as críticas, o que mostra aí, na verdade, é que você não consegue lidar com as ofensas ou com as críticas. E se você não quer interagir com isso, essas coisas fazem parte da natureza humana. Então, você está disposto a interagir o quê? Você só quer ouvir elogio? Aí sim, né? Aí a gente tem um ego que é complicadamente frágil, né? Mas você não pode deixar ninguém ofender você serenamente. Então, não existe deixar a pessoa confortável para te ofender.
É que no mundo das pessoas reais, nós estamos aqui. Eu nunca fui ofendido assim No tete a no tete, tete a tete, né? É o normal E da rede social, né? O agora, cara vira um cordeirinho, não? pois é, mas na rede social, aí você tem que ir lá, você tem que abrir a rede social do sujeito, ver a carinha dele, ver o que ele faz, ver os 5.000 posts que ele fez de selfies, né? Selfies, cada uma selfie de um jeitinho diferente, né? Cobrindo o rostinho, Boquinha. fazendo coisa assim, fazendo cara assim. Então, cara, você tem que ver isso, aí você fala, meu, olha o cara É que melhor tá não. querendo me xingar. Não vou gastar um tempo, né? Agora, aquele sujeito que realmente vale a pena, que tem convicção, né? Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo. Um sujeito, ele deixou em um post, né, do Instagram uma mensagem muito ofensiva para minha família, né? E eu olhei e era um casal. E eu olhei o casal, eles trabalhavam com um tipo de atividade que envolvia famílias, né? E aí eu peguei e mandei uma mensagem: olha, eu gostaria de saber quem fez essa ofensa, porque não me faz sentido que a senhora tenha feito ofensa, né? Aí eu esperei 6 horas, a pessoa não respondeu. Aí eu entrei no que era no canal da pessoa, né? Na conta de Instagram. E aí eu comecei. Tinha aquele atividade com aquela família. Eu perguntei: escuta, me fala a coerência de você ter uma profissão que lida com famílias, mas ao mesmo tempo você ofende a família dos outros. Cara, na hora a pessoa respondeu a mulher: foi idiota do meu marido. Aparentemente ele comeu merda no dia de hoje. Cara, eles fecharam o Instagram. Esse cara deve ter tido o rabo dele visitado e revisitado pela esposa dele Sim, várias vezes ao longo do dia. Isso se ele não tiver tomando no rabo ainda tá. hoje, né, por causa disso, porque eles não voltaram com a Não. conta ainda, né? Quer dizer, às vezes a pessoa sofre de flatulência mental, sabe, Matheus? E ela faz aquele peido cerebral e você fala, olha, peidou. E aí a pessoa... Borrou, né? Esse daí, no caso, borrou. Esse foi um que tinha massa, né? Aquele que pesou e ela falou, vou ter que correr, né? Mas, assim, às vezes existe isso e às vezes a pessoa realmente não pensa, né? Você não pode... A gente às vezes acha, né, que porque a gente pensa, as pessoas, elas pensam. Não, às vezes as pessoas não estão pensando. Às vezes a pessoa, sabe, ela tá no momento, ela tá no banheiro, né? Então, entre um esforço e outro, ela pega e me manda um comentário, né? Às vezes a pessoa tá com raiva de alguém, tá com raiva dela, tá carente, ela vai lá e comenta alguma coisa em você. E é curioso porque a rede social, ela é uma área onde as pessoas usam como espelho. Então, por isso que você tem aquela série Black Mirror, né? Então, a pessoa olha para você e ela identifica em você os problemas que ela tem com ela. Então, aquilo não é uma ofensa, aquilo é uma confissão. Aquilo não é uma agressão, aquilo é um pedido de ajuda. É que, assim, eu acho que a gente, sabe, tem que começar nivelando a forma que a gente é tratado, né? Por isso, se a gente faz isso ao vivo, a gente faz isso também, né, no digital. Então, nunca deixar ninguém confortável em te ofender, desde você apagar o comentário, mostrar que a sua rede social não é lugar disso, né? Às vezes até você dá uma resposta que vá bater no lugar onde dói dessa pessoa, porque vai doer. Todo mundo fala, mas a pessoa ela vai se sentir privilegiada porque você falou com ela. Quando você expõe ela, é isso que vai acontecer, né? Porque todo mundo quer brigar, mas pouca gente quer ser exposto. Então senta aqui na frente, fala você, vem cá. Isso foi coisa que já aconteceu em palestra minha. Às vezes tinha uma pessoa querendo debater muito, eu pegava, vem cá, senta aqui, fala aqui. Então, quando você pega essa pessoa, tira da multidão, onde ela sente que ela está assessorada e acolhida, põe ela na frente do palco, desce do palco, fica na frente dela, cara, aí... Não, mas continua ensinando. Fala, termina de falar. Qual é essa... Mas peraí. Fala. O cara paga pra ir na tua palestra e começa a te... Não criticar, mas começa a querer provar que ele tá certo e você tá errado? Sim. No meio do discurso? Sim. Quer dizer, a última vez que aconteceu isso foi em, acho que 2016, uma coisa assim, ou 2015. Não, foi em 2016.
Ah, Flavinho, eu não tive a menor dúvida. Antes de virar a discussão, eu falei, ô fulano, vem cá, todo mundo uma salva de palmas. Ah, muito obrigado pela contribuição, senta aqui na frente. Agora eu gostaria de ouvir você falar um pouquinho sobre isso. Eu desci do palco, o sujeito subiu, aí eu sentei, pode começar. Parecia o Ursulão. Fácil, E eu não fiz isso para judiar da pessoa, mas eu fiz isso para ele entender o que ele está fazendo. Sim. Porque você dá a cara para bater, estudar, preparar uma aula, subir na frente de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, cara, não é uma coisa simples, né? Tudo bem que nem se compara com aquelas pessoas que, né, TED Talks ou coisas do gênero, mas tudo bem, para na frente, sei lá, das pessoas da sua sala de aula para quem faz faculdade, 25 pessoas, e começa a falar daquilo que você estudou, né? Se você estudou, começa a lembrar, tentar lembrar as coisas que você leu e começa a sumir da sua cabeça e você fala, nossa, e agora? Começa a fazer um discurso e concatenar a ideia sem você perder o fio da meada. Sim. Começa a fazer isso. A coisa fica diferente. Então, quando você está na multidão, você não tem uma cara e você é a multidão, é uma coisa. Agora, quando você é a cara e você sente que a multidão está contra você, é uma coisa completamente diferente. E agora, o que é o que eu não falo? E que eu falo aqui para você. A minha ação não é ficar contra a multidão. A minha ação é servi-la. Uhum. É essa a diferença de fama e sucesso. Sim. Por isso que eu subo num palco e eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou me servindo do que é a atenção das pessoas. Eu estou dando utilidade à atenção dessas pessoas à medida que eu percebo que eu estou subordinado ao que é o interesse delas em adquirir um conhecimento que eu posso fornecer. Então, que as pessoas não se confundam. A nossa busca não é fama. Fama é o que você parece. Uhum. E tem fama e tem infâmia, né? Por exemplo, se eu falar para você, sei lá, quem foi a cantora famosa do Brasil que dançava uma dança erótica, é capaz de eu falar, de eu descrever e você saber o nome delas, né? Agora, se eu falar para você, quem foram os caras que sequenciaram o DNA? Tem um monte de gente que vai parar para pensar e falar, nossa, é verdade, como é o nome dos caras que sequenciaram o DNA? Quem tem sucesso? Na ortopedia tem muito isso, né? Você vai atender o pessoal do SUS. Quem fez sua cirurgia, o cara não sabe quem fez a cirurgia dele. Não sabe o nome de quem fez a cirurgia. Mas ele sabe quem é o cantor do momento. Que é a fama, exatamente. É o que você falou, que é a fama. Ai, como é que é o nome do doutor mesmo? Puxa. E aí você fica nessa dicotomia, né? O que é a fama e o que é o sucesso. Mas a gente separa essas coisas e essas histórias para... Porque, assim, viver é uma experiência social, né? Viver no Brasil não é para principiante, né? E assim, com certeza, como hoje nós somos responsáveis, inclusive, pelo que as pessoas entendem do que nós falamos, o cuidado, Matheus, não é você falar as coisas certas, é você deixar a sua ideia clara. Bem-vindo a mais um Sport Talkcast, o seu podcast que mistura esporte e saúde. E se o esporte mudou a sua vida, assim como mudou a minha, do meu parceiro Flávio e dos meus convidados, esse aqui é o seu lugar. E hoje, Flavião, estamos com o segundo tempo, na verdade. Eu já fiz uma entrevista com ele, foi o primeiro do podcast, quando eu comecei o podcast, e hoje eu estou trazendo ele de novo, que é um cara que é amigo pessoal, treina junto e tem muita informação e muito jiu-jitsu aí para passar. E a gente vai falar um pouco da perspectiva para 2024 aí, futuro do jiu-jitsu. Sabe quem que é ele? Mas antes de apresentar ele, eu preciso falar duas coisas. Primeiro, se inscreve no canal, ativa as notificações, que isso é muito importante pra gente, tá? Senão, isso vai ajudar a gente a continuar trazendo gente legal aqui, a continuar fazendo o programa, pra você que gosta, que segue a gente. E a segunda coisa é que se você não fizer isso, o nosso convidado vai botar um joelhinho na sua barriga por uma meia hora. Então é bom você fazer... Porque segunda-feira ele pegou meu punho e eu achei que ia quebrar meu punho. Eu peso 100 quilos. Então vocês aí eu não sei. Então com vocês, Marcos Ribeiro, conhecido como Scooby. Isso aí. Fala, Isso aí, galera. Tamo junto. Obrigado. Valeu mais uma vez aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, né? Com o Doc aí, agora com o Flávio. Falar um pouquinho aí, vamos trocar uma ideia, bate-papo aí sobre o próximo ano. Quais são as perspectivas, o que a gente tem aí sobre trabalho, sobre vida, business do jiu-jitsu dentro e fora do tatame. Vamos embora. Com certeza, o Scooby na primeira vez que ele esteve aqui, ele falou muito sobre
como ele chegou no jiu-jitsu e chegou aonde ele tá, né? Agora a gente vai partir para uma conversa um pouco mais além aí, perspectiva futura, até porque o jiu-jitsu está mudando muito o mercado, né, Scooby? Uhum. E é um cara que sempre veio acompanhando aí em relação a também a dar aula, já foi head coach de academia e tem novos planos até para ir para os Estados Unidos aí em breve. Então é um cara que tem muito a somar aí para todo mundo que está ouvindo, além de ser, né, o segundo melhor do mundo hoje na faixa preta. Em 2024 vai para as cabeças, né, Scooby, de Se novo. Deus quiser. Esse ano a gente bateu na trave, Campeonato Mundial a gente ficou em segundo, perdemos a final ali. A perspectiva pro próximo ano aí é 2022 fiquei em terceiro, 2023 fiquei em segundo, 2024, se Deus quiser, vem a medalha de ouro aí. Você lutou de pesadíssimo, né? Esse ano foi minha estreia ali no pesadíssimo. Eu sempre quis lutar de pesadíssimo, mas sempre tive muito distante ali ainda tô distante do que é o peso ideal para a categoria, né? Pesadíssimo é acima de 100, a galera sempre tá ali com 110, 115 mais ou menos. Esse ano para lutar o Mundial eu cheguei lá com 103, mas eu tava descendo o peso, foi até uma ajuda aí do Dr. Matheus, porque eu tive uma lesão no começo do ano, pré-europeu, e aí até eu me recuperar para o Mundial, né, porque eu não consegui lutar nem Pan-Americano nem Brasileiro. Fui me recuperando e tudo mais, tive que fazer muito fortalecimento, ganhei muito mais massa, e para perder isso aí tava difícil. E antes eu perdia porque o meu percentual de gordura era alto e tudo mais, eu conseguia perder. Dessa vez meu percentual de gordura baixou, minha massa magra subiu, então estava muito mais difícil de eu perder peso. Se eu perdesse peso, meu percentual de gordura ia cair, risco de eu me machucar de novo ia ser muito grande na reta final do camp. Então a gente decidiu por lutar um mundial esse ano de pesadíssimo. Foi uma escolha, de certa forma, meio arriscada, né? Porque, tava muito mais leve. Mas é uma categoria que eu sempre quis lutar, uma categoria que no futuro eu pretendo estar mais pesado, né? Eu não sei se nesse ano de 2024 eu vou conseguir estar tão pesado, mas, pro futuro ainda tô novo ainda, né? Pro futuro eu quero estar 110 por aí, 115 para chegar bem na categoria. Meu Deus. O importante aí, o Scooby tá falando, é esse ajuste de peso, né? Você se sentir bem na categoria. Uhum. E às vezes, sempre quando você vai mudar de uma categoria para outra, seja ela descendo ou subindo, vai ter essa insegurança em relação ao que vai acontecer, né? Se eu vou estar bem. Mas assim, quando a gente sabe que quando a gente tá subindo de peso, fisicamente a gente se sente melhor. A gente tem que ver também a relação do peso do amiguinho, né? Mas assim, acho que você foi muito bem, até porque você tem a rapidez com uma arma boa perante a categoria de peso, né? Então acho que é uma coisa que quando a gente decidiu meio que junto, assim, eu lembro que quando a gente começou a conversar sobre isso, a conversa saiu rindo. Eu falei, acertou, velho, porque ele vai estar bem nessa categoria. Porque o problema de eu lutar de super pesado é que eu sempre tinha que segurar ali os 98 quilos. Então, por exemplo, eu tinha que lutar no sábado e bater os 100 quilos na balança, né? Os 98 do peso corporal, mas os 2 quilos do kimono, então eu tinha que bater 100 na balança. O que acontecia era que eu já vinha fazendo o corte de peso antes, né? E no dia da competição ali que eu tinha que bater o peso, provavelmente eu não tomava café. Então, tipo assim, não tomava café da manhã, então eu já tava estressado, chegava no dia, eu não comia, chegava lá, tipo... fraco, sabe? Então, fraco, estressado e tudo mais. Agora você acordar, você poder dormir um dia antes da competição, comer bem pra caramba. No dia da competição, você tomar aquele café da manhã. Mas você consegue comer no dia? Eu como pra caramba, velho. Eu não consigo como comer até nada, antes de entrar pra lutar. Imagina, cara, o cara tava anos sem comer, velho, porque não podia. Agora, se você acha que ele não vai poder, soltou a fera. Eu não consigo comer nada, cara. Até antes de entrar pra lutar, eu como, velho. Não consigo ficar sem comer. E essa reserva de glicogênio é muito importante. E é uma coisa que eu procuro fazer o paciente entender, o atleta entender se compensa realmente ele ficar nessa categoria de baixo. Daí você perde muito tempo em relação à maturação de massa muscular, né? Você passa porque assim, você competiu muito mais. Agora não, você tá escolhendo suas competições. Já foi essa fase. Já foi, Você vai escolher as competições que são melhores ali. E então você vai ter que chegar bem sempre, né? E agora nessa categoria eu acho que é um processo, acho que você tá já encaminhado. Vamos pra cima, no 2024. 2024, nós estamos levando. Tô subindo bem o peso. Depois do Mundial, continuei no mesmo processo aí de aumentar mais a alimentação, continuar treinando mais, subiu mais um pouco o peso, mas a ideia é continuar se alimentando bem, suplementando direitinho para cada vez subir mais um pouquinho o peso. Flavião, vamos falar um pouco
de quem sustenta a gente ou não? Vamos. E hoje eu tô mais bonito, né? Não sei se você percebeu. Ah, eu vi, você tá elegante. E no jiu-jitsu de amanhã, né? O jiu-jitsu está numa crescente muito rápido e tá entrando o grappling aí que tá se confundindo se é jiu-jitsu, se é outro esporte, o que que é. Eu já vi você treinando sem kimono, já vi que você tá aprontando alguma coisa aí para o futuro. Flavinho Porque treinou comigo essa semana, ele viu como é que tá. Tudo bem que eu tô recém-operado, ele foi bem Gentil. cuidadoso comigo, Mas mesmo assim, não é bom, não. E assim, eu acho que isso daí, por exemplo, uma marca dessa, outras marcas aparecendo e também o mercado do jiu-jitsu se expandindo, eu acho que é bem legal aí também essa parte que tá acompanhando o grappling, né? Porque o grappling tá também fazendo com que o kimono se... Pô, vamos começar a fazer evento também, vamos se movimentar para fazer o esporte crescer também. Exato. Né? E o que você pensa disso daí, Scooby, para 2024 e assim o futuro do jiu-jitsu em si? Cara, pode ser que 2024 aí venha algumas lutas sem kimono para mim. Pode ser que eu me desafie um pouco mais. Tô treinando bastante, tô evoluindo, tá ficando bem legal ali a dinâmica dos treinos, tô sentindo uma evolução. Já tô com vontade de me arriscar, já surgiu algumas ideias aí de entrar em alguns eventos, entrar em alguns times aí para umas futuras competições do ano que vem. Mas ainda nada certo, tô estudando, quero melhorar, quero me sentir bem para poder entrar no game mesmo. Cara, relacionado ao kimono, acho que o grappling ele tem vendido muito mais, né? Ele tem vendido muito mais pela dinâmica que eles estão conduzindo durante as lutas e pela dinâmica que eles estão colocando nos eventos. E aí também tem a galera que tá fazendo um bom trabalho de mídia na parte das lutas sem kimono, que é uma coisa que tá sendo bem... que tá fazendo bem pouco, que a galera tem feito bem pouco na parte do kimono. Mas que também estão melhorando muito. Você vê que agora estão colocando mais eventos de luta casada de kimono, a galera tá melhorando a parte da mídia. E acho que esse lance de atrair o público tem muito da parte dos atletas, tem muito da parte dos eventos também, mas tem muito de como você vai atrair o público. Porque hoje o que eu vejo a maioria da galera atraindo o público somente com o público do jiu-jitsu. Sim. Que é tipo assim, por exemplo, foi o que você falou das marcas de kimono. Pô, a gente via marca de roupa de jiu-jitsu, só as marcas de jiu-jitsu que faziam uma roupa de jiu-jitsu. Hoje você vê uma marca como essa, você consegue usar ela no seu dia a dia. Não só porque tem uma estampa escrito jiu-jitsu. Então a grande ideia é essa, como você consegue fazer para atrair o público não praticante. Sim. Entendeu? Porque acho que esse que é o grande diferencial. Porque, porra, uma pessoa que nunca treinou jiu-jitsu, ela não vai parar aqui para assistir meia hora de luta. Ele não vai parar aqui para assistir 15 minutos dos caras se estapeando ali numa luta sem kimono. Porque o cara não vai entender nada. Mas como que você faz para atrair esse público, entendeu? Então acho que esse que é o grande lance pra gente conseguir levar o esporte para um outro patamar. A gente tá conseguindo caminhar por essa linha aí, mas ainda falta um pouco, né? O esporte tá crescendo bastante, a gente vê premiações aí de Stars, os caras pagando 200 mil de premiação, a gente pega o AIGA que tem agora, no próximo ano eles vão dar uma premiação de $1 milhão. Então, a gente nunca viu isso no nosso esporte. Então, tá cada vez melhorando mais, mas se a gente conseguir fazer com que o público não praticante se interesse pelo jiu-jitsu, cara, a gente vai conseguir fazer o nosso esporte crescer mais ainda. Sim. Eu acho que o jiu-jitsu sem kimono tem uma vantagem com isso, porque ele é mais dinâmico. Ele é mais dinâmico e ele é mais... Como ele é muito próximo do UFC, tirando a parte do contato, do punch, ele é mais fácil de entender, eu acho, do que o de pano. O de pano, você segura o cara ali, dá uma amarrada e tal. Às vezes o cara não tá querendo mais lutar, ele quer segurar ali e tal. Então, às vezes até pra gente que entende, às vezes fica chato. Às vezes fica chato. Eu, por exemplo, não gosto de ver luta de peso muito baixo, porque eles ficam se embolando em 50 e eu acho muito mais estratégico, né? Eu acho uma luta... Mas eu acho que isso daí também tá mudando, porque tá começando a mudar um pouco das regras. Mas acho que vem dos eventos aí, né? Como os organizadores dos eventos vão conduzir isso aí. E aí também foi uma coisa que a gente falou no nosso outro bate-papo, cara, acho que isso aí também vem da obrigação do atleta. Exato. Beleza, você vai lutar um campeonato que não tem a premiação em dinheiro. Cara, você vai lutar na estratégia porque, tipo assim, preciso ganhar aquela medalha. Exato. Agora, você vai lutar um evento onde você tá sendo pago pra lutar, cara, você tá sendo pago pra lutar. Então dá o show pra galera. Cara, ganhar por uma vantagem, ganhar por 2 pontos, perder por uma vantagem, perder por 2 pontos, cara, vai pra matar ou pra morrer. Entendeu? Então, tipo assim, acho que vai muito do mindset dos atletas ali, de como você vai aí também entra a maneira de se promover. Sim. Cara, um cara que tá sendo pago pra lutar um evento de luta casada, ele entra lá e fica 10 minutos com a bunda no chão, 10 minutos amarrando a luta, só na estratégia, não ataca, não se arrisca, não faz nada. Cara, dificilmente ele vai ser convidado pra lutar um outro evento.
Agora aquele cara que se arrisca, que luta, dá show, chama a galera, porra, dá um armlock voador, pula pra cair nos 100 quilos e faz isso e aquilo, porra. É um cara que vai atrair o público, é um cara que a galera que tá de fora, por mais que não entenda o jiu-jitsu de kimono, o cara vai olhar e falar, caraca, velho, que agressividade é essa? O que tá acontecendo ali? Quero tentar entender esse negócio. Entendeu? Então acho que vai muito da cabeça dos atletas também. Eu acho que a parte do sem kimono também ele une outras artes marciais, né? Tipo o wrestler, o pessoal do sambo, por exemplo, no Aiga, mistura muito. Então acho que você consegue atacar outras comunidades e daí parte daquele princípio dos Gracie lá. Mostrar qual arte marcial que vai dominar. E no final das contas, o grappling baseado no jiu-jitsu é o que vai acabar sobressaindo. A gente sabe, tipo, hoje os maiores atletas do grappling, nomes do grappling, vieram com a base do jiu-jitsu, não só do wrestler. Eles podem unir algumas coisas, mas o cara senta ali e faz guarda. Luta jiu-jitsu. E eu acho que uma grande diferença entre o brasileiro e o americano é que o jiu-jitsu do americano ele veio baseado mais no sem kimono. O jiu-jitsu do brasileiro é mais com kimono. Você não vê um cara gringo indo pro kimono, porque não dá pra ele. Porque o jiu-jitsu de kimono, o Roger mesmo falou isso no podcast, é muito mais técnico. O jiu-jitsu sem kimono é muito mais solto. Agora, você vê o cara do kimono, por exemplo, o Menegari, chegando com kimono, treinando um tempo com kimono, sem kimono só. Vê que o cara já tá conseguindo se destacar. É diferente isso daí, eu acho, que para entender assim o quanto que o cara com kimono consegue dar no sem kimono. Então, acho que é uma perspectiva boa para quem tá lutando com kimono, né? Esse futuro aí. Dá uma base muito boa, né? A transição é muito mais fácil de um cara que vem do kimono para ele pro sem kimono do que do cara que só treinou sem kimono para ele migrar pro kimono. Acho que é muito mais difícil, assim. E o jiu-jitsu em si, em relação às outras artes marciais, ele vem sempre tentando mostrar que ele é o mais eficiente. E eu acho que, por exemplo, no grappling, como você ataca as outras comunidades, você consegue unir um grupo maior de pessoas, você vai vender mais pay-per-view, vai vender mais dinheiro, vai pagar mais também. É o que tá acontecendo, né? Por exemplo, agora eles estão colocando no One Championship. Os caras colocam no mesmo evento, os caras colocam uma luta de Muay Thai, uma luta de MMA e uma luta de grappling, de Jiu-Jitsu. Isso é muito louco, se for ver, porque é gostoso de ver, porque você sabe assim que não vai ser aquela mesma coisa, mesma regra, fala, porra, agora tá tendo boxe também. Tá tendo boxe também. Então, tipo, os caras estão misturando e colocam o cara que foi campeão do MMA pra lutar contra o cara do kickbox, dois caras fazendo... Isso tá muito legal, eu acho que... legal. E assim, a premiação deles também é muito boa para um cara que vai lá lutar grappling, por exemplo. E é muito mais vantajoso para esses eventos também, o cara do grappling, porque o cara consegue fazer muito mais lutas no ano do que um lutador de MMA. O lutador de MMA ele faz 3, 4 lutas no ano no máximo. Agora o lutador de grappling, cara, você consegue botar o cara para lutar todo mês. Todo mês, se quiser, exatamente. Entendeu? Para ele o custo vai ser menor. Comparado a um cara do MMA, né? Que o cara, numa luta de MMA, o cara deve fazer uns $200 mil mais ou menos. O cara do grappling, ele luta uma vez por mês ali, ele faz $50 mil. E assim, o cara não se machuca, o risco de se machucar é muito menor. Sim. Entendeu? Então Só vou pedir pra fazer um apelo. Não sei se vai valer muito a minha palavra, mas ao UFC, né? Fazer o evento 10 horas da noite aqui na horário do Brasil, no domingo, é como se ninguém trabalhasse na segunda. Eu falei, pô, como que eu vou trabalhar na segunda? Pô, louco pra ver uma luta, a luta do sem kimono que ficou, ficou bem visado. O Felipe, o Preguiça e o Menegari levaram bem pra um lado. É um lado de trash talk. Não sei se é tão real assim, porque você vê depois da luta que parece que não é aquilo. É o personagem, é o business, né? É o business ali. Coisa que também é questionável, né? Você é um cara que não mexe muito com isso, você prefere mostrar ali dentro do tatame respeito total. Sim. E eu acho que é uma essência da arte marcial, né? Então essa mistura, até quanto você acha que tipo isso é saudável ou não pro esporte, né? Cara, eu penso só no futuro, no futuro do esporte. Cara, por exemplo, a gente demorou anos pra quebrar aquele estigma que a gente tinha dos pit boy. Dos caras que treinam jiu-jitsu pra ir pra balada, pra bater nos outros, pra sair na porrada, pra ficar... Cara, a gente demorou anos pra passar disso aí. Pra hoje, tipo assim, começar tudo isso aí de novo. Dos caras que vão lá, que ficam falando besteira, que falam que bate um, que bate outro. Cara, acho que a gente tem que ter e tem que levar a essência da arte marcial. Respeito, humildade, lealdade, disciplina. Cara, como é que amanhã ou depois você quer levar seu filho de 5, 6 anos pra treinar na minha academia lá, porque você quer que seu filho tenha disciplina, que você quer que seu filho tenha respeito, aí chega lá o professor tá na internet falando que é foda pra caralho, que isso e aquilo, que é bom, que bate em todo mundo, que você vai olhar pra mim e vai falar assim, nunca vou deixar meu filho treinar com um cara arrogante como esse. Sim. Entendeu? Então eu penso mais no futuro do esporte enquanto a isso, entendeu? Enquanto arte marcial.
Eu entendo que isso é uma forma de promover o esporte, mas você vai promover esporte, você vai atrair o adulto, né? Mas, tipo assim, o adulto que tá interessado nesse tipo de personagem, nesse Exato. tipo de imagem aí. Mas, cara, aquela pessoa que tá buscando A essência. a essência da arte marcial mesmo, ele não vai encontrar. E eu, como atleta, eu como professor, eu entendo isso, o jiu-jitsu como uma ferramenta de transformação. E, cara, como é que um cara que busca mudar a vida dele através do esporte, ele vai... Como é que eu vou ensinar alguma coisa pro cara tendo esse tipo de postura, entendeu? Sim. Mas você não acha que isso é uma herança do UFC, que é uma empresa americana, e os americanos Tem fazem essa isso essência. esportivamente há anos? O Michael Jordan era o rei do trash talk, ele era um nojento, É. né? Ele provocava todo mundo. O Kobe também, o Kevin Garnett, os caras eram insuportáveis dentro da quadra. E eles levam isso pra fora e fala de um, fala de outro, então. E o UFC tem muito isso, né? Há muitos anos, né? O Conor foi um dos ápices do trash talk. E eu acho que o pessoal viu, como o grappling cresceu muito lá, acho que o pessoal viu uma oportunidade e falou assim, opa, já que é esse porque público aqui, mediaticamente falando, é muito bom, porque você consegue atrair um público muito grande. Porra, o Nicholas e o Gordon, os caras fazem isso muito bem, óbvio, eles falam e fazem, Exato. cumprem o que eles fazem, estão fazendo o trabalho deles muito bem feito. Então, tipo assim, porra, os caras estão cumprindo o que eles estão falando e, consequentemente, eles estão atraindo muito mais, tanto pro evento quanto para eles. Então, financeiramente, para eles está sendo bom pra caramba, pro evento tá sendo bom pra caramba, pela mídia tá sendo bom pra caramba. Só que, cara, eu também não sei até que ponto isso é bom pra pessoa em si mesmo não, dele. cara, pra pessoa dele, pode ser que o cara consiga sustentar esse personagem dele. Não sei nem se é um personagem ou se é a própria pessoa dele mesmo que é assim. Mas, cara, eu penso mais no futuro mesmo das próximas gerações de jiu-jitsu, por exemplo. Cara, eu particularmente eu não sirvo pra esse personagem. Eu nunca fiz nada do tipo e pretendo nunca fazer. Não quero nunca me sujeitar a esse tipo de personagem. Mas porque eu levo muito mais pelos lances da filosofia da arte marcial. Eu já vi o Nicholas falando em entrevista, ele falou assim, um dia vocês vão me agradecer porque o que eu tô fazendo pelo esporte. Cara, eu acho isso muito interessante. Eu acho que ele faz de caso pensado, assim. Ele falou assim, não, é por aqui, eu vou chamar atenção pro kimono, eu vou fazer isso, é um ato midiático, vai. Sim, eu acho isso muito interessante, porque é o que ele falou, tipo assim, a gente vai agradecer ele, porra. De fato tem que agradecer o cara, porque o cara subiu a régua do esporte. Sim. O cara subiu a régua tanto tecnicamente, porque, porra, a gente entende hoje que o cara é o dono da bola. O cara é o dono da bola e a gente entende que, porra, o cara de kimono, o cara provou que ele tá no melhor cenário e sem kimono o cara tá provando cada vez mais. Então, pô, ele subiu a régua, ele subiu o valor das bolsas. Qualquer um que lutar com ele hoje, Sim. cara, não vai morder a mesma quantia que ele vai morder, mas vai morder uma grana. Uma grana que, pô, 5 anos atrás ninguém via. Entendeu? Só pra subir, pra lutar. Então, cara, tem que agradecer o cara, de certa forma, tem que agradecer o cara. Mas, por outro lado, cara, eu também tenho esse pezinho atrás sobre esse lance da... Fica muito do perfil de cada um, né? Tipo assim, o Nicholas já tinha um perfil que é um perfil que ele sempre foi amado ou odiado. Sempre ali, no jiu-jitsu, desde o começo. Aí você pega, por exemplo, um Tainan, que é um cara, pô, excelente jiu-jitsu. Nunca precisou abrir a boca pra falar. Abrir a boca. Aí, por exemplo, a linha do Scooby, do Tainan, é uma linha que também vem forte aqui em relação a isso. Agora, você pensando em venda de pay-per-view e aparecer na mídia, a gente sabe que o público gosta de ver merda. Né? Tipo, entre aspas. Você vai ver, todo o público tá ali e o público vai aplaudir se ele ganhar ou se ele perder. Porque se ele ganhar, todo mundo fala assim, pô, deu a lógica. Se ele perder, todo mundo fala assim, pô, a gente já sabia que uma hora ia chegar. Entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, e ele sabe dessa pressão. Ele sabe dessa pressão. Então, tipo assim, ele sabe que, pô, se ele ganhar pra ele vai ser bom pra caramba, se ele perder, pô, faz parte do processo. O que eu percebo, por exemplo, diferente de um esporte de grupo, é que a pressão tá toda em cima desse cara, entendeu? Por exemplo, eu vejo o Conor McGregor. Beleza, o cara fazia isso daí mesmo e ele elevou o valor das bolsas do UFC, mas ele sofre consequências até hoje. Você vê que não é um cara normal. Tipo, é um cara que também, durante a vida pessoal dele, teve problemas em relação à vida pessoal. Mas você vê o documentário dele ali, fica muito nítido que é o personagem. Eu que sou publicitário, pra mim é muito nítido que é o personagem. Eu acho que ele não é personagem, velho. Eu acho que ele é aquilo. Não, mas você vê que as pessoas... pessoas... Ele já pegou em bar, ele já bateu em cara em bar, velho.
Mas a gente não sabe o que aconteceu, né? O que aconteceu lá? A gente não sabe. Bateu no bar, igual morde de pitbull. Mordeu. Por quê? Porque o outro pulou lá pra roubar a tua casa. Aí o cachorro mordeu, mas o que aconteceu? A gente não sabe. Não difícil dá pra saber, falar, é difícil assim. falar. Eu já ouvi uma porrada de gente falar sobre o Gordon, sobre o Nicholas, que são amigos pessoais, e falar São assim, gente porra, boa pra pô, caramba. os caras são super gente boa, velho. No dia a dia os caras são super sangue bom. Uhum. Mas, pô, eu não. Quem sou eu pra falar? Eu não Exato. convivo com os caras, então eu não Julgar sei isso se é aí, um né? personagem ou não, entendeu? Então, mas que os caras estão levando a regra, os caras estão Sim, levando. com certeza. Não tem nem o que falar, né? E outra, é o que você falou, eles falam e Estão estão falando, fazendo. estão fazendo, né? É. E eles estão fechados naquele grupo ali que tem uma escola de jiu-jitsu do Renzo, né? Que vem é muito o forte. Danaher ali, né? É. E todo cara dali é duro no sem kimono. É. Você não vê os caras lutando muito com o kimono. Tá a diferença também. Pô, o brasileiro passa ali metade do ano treinando com o kimono, só focado no Mundial. E os caras passam um ano todo focado só no sem kimono. Então acho que isso daí tem uma diferença. São dois esportes, quer queira ou quer não, diferentes. E tem regras diferentes agora. Tem evento que são 3 rounds, tem evento que são um só. Eu acho que o jiu-jitsu, o grappling é muito diferente do jiu-jitsu, na minha opinião. Acho que tem que separar muito essa régua aí. E daí tem muita gente que vai ter que decidir pra qual caminho vai. Por exemplo, o Hulk foi um cara que durante muito tempo ficou fazendo os dois. Conciliando os dois. Só que você vê que fica batendo na trave tanto em um como no outro, sempre. Agora você pega o sem kimono, tipo, o Menegali não tá mais treinando com kimono. Ele foi campeão mundial? Foi. Mas, tipo, ele mesmo falou que botou, não sei quantas vezes que ele colocou o kimono. Mas é um cara que já tinha um kimono muito afiado e, pô, ele tá bem fisicamente, né? Tá bem fisicamente. Acho que ele se encontrou no lugar que ele tá, né? Aparentemente, assim. Cara, tá com um grupo bacana, parece que bateu ali como dizem, né? Bateu o santo ali. Tanto com o Gordon, com o Danaher, com o pessoal ali. Parecem ser, assim, cara, questão de trabalho, parece ser umas pessoas que trabalham muito correto. Profissionalmente então, ali. Profissionalmente falando, então tem que falar, né? Pô, quando você tá num grupo onde todo mundo pensa em alta performance, cara, não tem outra coisa a fazer, a não ser você performar bem, né? Então acho que o cara se encontrou mesmo. E ele mostrou um respeito ali pelo Gordon, né? Pelo Gordon, pelo Danaher, perguntaram. Jamais vai lutar e o Gordon é o primeiro. Muito longe, tipo depois assim, ele. o Gordon é o melhor do mundo e eu tô feliz em ser o segundo melhor. Ele falou do Eric e falou do Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo fez um lutão com ele, né? Os dois fizeram uma boa luta no GP, né? Foi, acho que o Nicholas ganhou por 2-0, alguma coisa assim. Ganhou por 2-0. Né? Das 14 lutas que o Nicholas fez esse ano, ele finalizou 12 e as únicas 2 que ele não finalizou foi o Eric e o Vitor Hugo. Isso. E, por exemplo, o Eric não foca no sem foi com kimono, acho só que nada deve treinar, nunca nem vi o Eric treinando sem kimono. E essa parte do UFC também tomando a atitude de ter um evento. De ter evento de grappling. Só peço pra não ser domingo, às 10 horas da manhã, pra acabar a luta. Não, 10 horas da noite. 10 horas da noite, a luta principal ser 2h30. 1h30. Mas deixa eu voltar num ponto que você tava falando sobre o crescimento como um todo do jiu-jitsu, né? Que, pô, nunca pagaram bolsa tão alta. E isso aí são empresas que vão patrocinar, que vão investir, porque o esporte vai dar visibilidade. Mas eu acho que tem um ponto crítico que antes de atrair os não praticantes, os praticantes deveriam ter uma postura melhor. Porque, agora eu vou falar até pra câmera, você que fica pedindo link isso aí de evento pirata, você é um arrombado. Não precisa pôr pi não, Rafa, você é um arrombado. Porque custa R$29 a porra do pay-per-view. Calma, Flávio, e eu já fiz questão de denunciar os caras. Porque eu participei de evento, participei do BJJ Stars, e os atletas, a gente ganha uma porcentagem dos pay-per-view, do pay-per-view que a gente vende. Que a galera compra pelo nosso cupom, o atleta ele ganha de volta. Além da bolsa que a gente tá ganhando, do pay-per-view a gente ganha uma porcentagem, a gente ganha em cima de bolsa de aposta. Então se você que é praticante, você fala que você ama seu esporte, que o esporte precisa ser mais, evoluir, que precisa de mais investidor, cara, você tem que ser o principal investidor do seu esporte, velho. Você tem que ser o principal investidor do seu esporte. Eu falo aqui pra vocês, como o Flávio tá falando, na câmera. Eu já denunciei. Já teve vezes de estar passando BJJ Stars, eu abrir meu Instagram e ter 5 páginas de Instagram fazendo live da televisão. Pô, meu irmão, vocês estão se juntando entre a galera aí. O pay-per-view é R$30, velho. O que é R$30, velho? Divide entre a galera aí, compra uma pizza e toma uma cerveja aí vocês na sua casa aí. Não dá nem pra comprar uma pizza hoje mais, R$30. Porra, velho. Agora os caras falam que amam o esporte, que investem no esporte, pega lá, o cara paga R$30. Aí, sabe o que o vagabundo faz? Que eu já vi? O cara vai, compra o pay-per-view,
faz uma live na Twitch, bota o Pix dele lá e fala pra galera depositar a quantia que quiser. Aí vagabundo faz o lucro em cima do evento e lucro em cima dos atletas que se fuderam pra chegar lá pra hoje ter uma bolsa como essa. Desculpa, galera. Não, mas é isso, cara. O cara que faz isso é um arrombado, cara. Porque assim, se esse cara não bota R$30 ali, que seja, o evento não cresce, não lota. Aí esse mesmo cara reclama depois, assim, não vou no campeonato porque eu vou ganhar uma medalha, não paga. Mas não paga o quê, cara? O que você quer receber? Quem tem que receber é profissional, não a gente, cara, que é amador, que vai lá pra se transformar, né? Pra evoluir, pra outra coisa, né? Sei lá, sou pai de família, tenho outro trabalho, não? Vou lá por outros motivos, né? Crescimento pessoal, agora os caras que vivem disso, né? Pô. É a mesma coisa você ir numa pelada de sábado e querer receber, né? Acho que é a mesma coisa que isso. Acho que eles não estão entendendo qual que é. Até essa parte do Master. Tudo bem, se tiver um campeonato Master que foi desenvolvido, porque o Master realmente mexe com o mercado do jiu-jitsu, pra você ver o Mundial Master, mas ele mexe não pelos atletas em si, pelo todo o evento, né? Tipo, o gasto que tem com hotel, com essas coisas. São os que mais consomem pay-per-view, são o pessoal da Master, né? Então, eu acho que eles são importantes pro jiu-jitsu, mas ele tem que entender qual que é o seu papel, qual que é a sua função e o que eles querem de lá, né? E tem muita gente que não entende, fala assim, pô, eu paguei aqui, agora os preços subiram, né? Por exemplo, se você quiser se inscrever na finaleira do prazo, é R$400, um CBJJ, um Open brasileiro, deu uma aumentada. O pessoal fala assim, pô, mas eu pago R$400 aqui. Cara, tem o aluguel do ginásio, tem toda a infraestrutura, tem luz, tem água, tem um monte de custo invisível lá que a gente não vê. Eu já organizei evento, eu sei como é que é, cara. É muito custoso, cara. Eu vou fazer uma adenda aqui também. Só que dá pra soltar também a chave antes, né? Pra se programar uma viagem. Porque o Master, ele trabalha geralmente, né? Você trabalha, você tem filho? Você tem que programar um pouco da sua viagem. Solta pelo menos do Master. Os profissionais podem deixar, que vive disso. Mas do Master, pô, dá um tempinho, uma semana antes, solta a chave. Só pra você programar a viagem. Eu acho que também é uma coisa que... podia soltar um pouco antes. Mas eu acho que o aumento de preço tem muito a ver com a galera deixar tudo pra última hora e a organização ter que ser feita a toque de caixa. Entendi. Quando eu vi aumentar o preço, eu falei, putz, deve ser por isso, porque eu que sempre me inscrevo antes, eu vou lá, tenho eu. Falo, beleza, tem eu aqui, vou lá, né, absoluto. Na última semana, brota. Parece um monte. Então eu acho que eles subiram o preço justamente pra isso, porque a galera se inscreve antes. Se inscreve antes, eu consigo organizar melhor. Eu já acho a CBJJ muito organizada. Eu gosto muito de lutar lá. Então acho que isso talvez ajude. E vai continuar a galera que vai continuar se inscrevendo de última hora e vai pagar mais, e beleza. Mas assim, comprem o pay-per-view, é R$29, R$25, e você ainda ganha o cupom, por exemplo, tem lá o cupom SCOOBY10, você vai ainda pagar menos. E você ainda vai estar investindo no atleta. E vou dizer mais, assim, o FEPA vai querer me matar, mas eu acho mais legal ver no pay-per-view do que ver ao vivo, porque eu consigo enxergar a luta melhor, por causa de câmera, a câmera muda, né? Lá, eu nunca fui lá ao vivo, tá, FEPA? Não me mata. Mas imagino que ao vivo seja mais difícil, até porque eu sou bem cego de óculos, seja mais difícil de enxergar. Mas geralmente é um lugar menor. Tem telão, né? Mas assim, mesmo assim, se você for pegar os detalhes, você não vai, porque você tem muita distração ali durante o Você não tem replay, né? Mas não tem replay, mas você não consegue voltar na câmera. Não, deve ser legal, animal. Não, eu acho que a energia é muito legal. Eu fui nos últimos... Eu participei em 2021, se eu não me engano, eu lutei o BJJ Stars. E aí nos últimos todos eu assisti presencial. E, cara, o FEPA tem cada evento que passa, ele tem melhorado ainda mais o evento. Cara, estrutura muito legal, patrocinador, cara, ele tá colocando cada vez mais patrocinadores para conseguir melhorar a infraestrutura do evento, pay-per-view tá sempre muito bacana. Cara, a estrutura pros atletas, cara, desde a vez que eu fui, cara, o cuidado que eles têm é muito legal. Então a galera acha que é só, tipo assim, porra, é o investimento mínimo que os caras estão fazendo ali de pagar a bolsa do atleta. Não, meu irmão, vocês não sabem que, tipo assim, o tratamento que os caras têm mesmo com a gente. Pô, os caras botam num hotel maneiro, os caras te dão, dão uma porrada de produtos, os caras te... Porra, os caras me botaram na limousine, irmão. Porra, os caras me botaram na limousine. Aí tirou. Não, o FIPA vai vir aqui, hein, Scooby. Eu vou pedir pra trazer o contrato seu pro próximo, pô. Tá faltando já. Eu chamo nós. Perdi a luta, mas, porra, então, foi uma puta guerra. Ganhamos prêmio de luta da noite, ganhamos o prêmio de luta do ano. Pô, foi uma puta